Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um Café com Hahnemann, para falarmos sobre fertilidade e homeopatia. Hoje nós vamos trazer um assunto super em voga na ciência, que é a questão da inflamação do intestino como segundo cérebro e com a homeopatia. Bem-vinda, Camila querida, depois conte de onde você fala, viu? Então, bora lá, porque tem muita coisa boa pra gente trazer hoje. Esse meu trabalho, eu atuo nos atendimentos homeopáticos e também com workshops, com treinamentos para casais, né? E também com a constelação familiar, tá? Então, vocês vão ver que tem alguns elementos aqui também da constelação familiar. Primeira coisa, quando a gente fala de intestino, de inflamação, de fertilidade. Os 5 pilares que toda pessoa que trabalha com fertilidade a gente precisa olhar, e eu vou trazer o 6º, que é o 6º homeopático, e na verdade a homeopatia ela vai congregar todos esses 6, mas ela tem um plus que nenhuma outra coisa tem, que eu vou falar para vocês. Então, todo o trabalho de fertilidade hoje, quando se trata de ciência, existem 5 coisas que todo cientista, que todo médico, que todo nutricionista vai olhar. Então, bem-vinda, Sumaia! Sumaia lá de Sacramento, bem-vinda, querida. Nós estamos falando sobre fertilidade e intestino, tá, Sumaia? Então, nós temos 5 pilares. O primeiro pilar que a gente precisa olhar é a inflamação. Porque o nosso corpo está inflamando mais do que o suficiente? Porque o nosso corpo está fazendo reações mais exacerbadas do que o necessário, tá? Então, primeiro tópico, inflamação. O segundo tópico vai ser estresse oxidativo, tá? O terceiro tópico vai ser sono. Mulher que quer engravidar precisa se entregar. Dá até um slogan, né? Então, a gente precisa descansar. A gente precisa, de uma certa forma, se colocar como também recebendo da vida, tá? Quarto tópico, intestino. Vocês vão saber por quê. E quinto, também muito importante, é a saúde mental. Não existe um atendimento que seja de fertilidade, que seja completo, sem olhar a saúde emocional das tentantes, tá? Bem-vindo, Esteban querido. Seja muito bem-vindo. Esses 5 tópicos, inflamação, estresse oxidativo, sono, intestino e saúde mental, eles vão impactar profundamente na qualidade dos espermatozoides, na qualidade dos óvulos, na quantidade, nos formatos e também na implantação, no crescimento e no desenvolvimento do embrião. A receptividade desse útero para a recepção do bebê, tá? Então, a grande questão que a gente vai ter aqui com a homeopatia é que além dos 5 tópicos, a gente vai olhar também para a energia. Porque a gente tem uma parte material nossa e a gente também precisa lembrar de olhar para a nossa parte imaterial, tá? Bem-vindo, Fred querido, seja sempre bem-vindo, querido. Então, vamos falar de inflamação, vamos falar de intestino, vamos falar de coisa boa, tá? Todas as vezes que a gente pensa em intestino, tem até uma expressão aqui em Minas Gerais, que é uma expressão que se diz, fulano está enfesado, né? Enfesado não é só cheio de fezes, é também a gente pensar que aquela pessoa tá com as suas emoções ali trancadas, né? Sem oportunidade de serem ouvidas, tá? Então, a gente precisa lembrar que o intestino, ele não é só um lugar de um canal de levada do alimento, né? Lá desde que a gente está pensando do alimento na entrada na boca e terminando no ânus. Não vai ser essa a função só do intestino, tá? Quando a gente fala de intestino, bem-vinda, Naila! A gente tem que lembrar que o intestino é um dos lugares maiores de produção de hormônio. É um lugar que a gente precisa olhar não só para a questão do emagrecimento, mas também das emoções. Vai alterar também a nossa parte imunológica. Então, se você adoece muito, a gente precisa lembrar de olhar para o seu intestino. Por quê? Às vezes as suas células de defesa estão também comprometidas, tá?
como que a gente vai olhar isso, se o intestino está inflamado ou não, né? A partir do que a gente come, a partir da causa, a gente vai ver o efeito, né? Então, por exemplo, o intestino que está muito inflamado, ele vai ter dificuldade de absorver os nutrientes, a pessoa vai estar com aquela barriga estufada, né? Dá uma sensação de empachamento, dá uma sensação que o abdômen está muito maior do que o necessário. E, por exemplo, também as questões de emoções. Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que às vezes é muito mais ansiosa, pode causar, por exemplo, problemas de insônia e de fadiga, tá? Como que a gente cuida desse intestino? Então, a gente precisa retirar os agentes agressores e colocar os agentes que nos ajudam, tá? Bem-vindo, Lázaro, bem-vindo, Marilena, sejam muito bem-vindos, viu? Se a gente está pensando em tentantes, se a gente está pensando em fertilidade, a palavra que eu mais amo na minha vida é a palavra educação. Então, antes de educar o outro, eu preciso me educar. E como que eu estou me educando? No que eu estou comendo, como eu estou comendo, com quem eu estou comendo. Então, às vezes a pessoa se sente, tá até comendo uma salada, algo interessante, mas está se sentindo sozinha, está se sentindo triste, está se sentindo raivosa. Essa relação pessoa-alimento, ela está se alimentando também dessas emoções. Ai, tô com muita raiva do meu chefe, ou tô com muita raiva que meu marido não almoça comigo, ou que a minha sogra me fez isso. Tudo isso está sendo metabolizado junto com o alimento, tá? Então, para a gente fazer essa autoeducação, a gente precisa lembrar de diminuir, tá? Não é retirar tudo, porque a gente vive num planeta, né? E a gente também tem convites. Pode ser que na minha casa não tenha, mas eu fui lá na casa da Marilena e a Marilena me ofereceu um jantar com uma massa que tem farinha. Farinha às vezes não vai ser o melhor, por exemplo, para uma tentante. Mas ali é uma situação ocasional. E eu não posso também fazer da minha vida um lugar de rigidez, né? Eu acho que isso é muito importante da gente trazer aqui. Então, a gente vai evitar açúcar, refrigerante, farinha, óleos, né? Por exemplo, óleo de soja, né? Na hora de fazer o seu alimento, né? Por exemplo, escolher um azeite, né? Um bom azeite. São escolhas, gente, que você fala assim, é um pouco mais caro, mas é um pouco mais caro que vai te trazer o investimento que você quer, que vai ser ter o bebê, ter uma saúde, primeiro sua, depois o relacionamento e depois desse bebê que tá chegando, né? Bem-vindo, Perry. Margarina, frituras, embutidos. E aqui tem uma questão que é super importante da gente lembrar, que é o álcool. Então, muitas pessoas falam assim, né? Às vezes até terapeutas, sem querer, a pessoa acaba falando isso. Você é tentante, você precisa ter momentos com o seu parceiro, toma um vinho com o seu parceiro. Aí que tá. A gente não precisa associar que estar com o parceiro sempre tem uma situação com álcool associada, né? Então, você pode ter momentos, por exemplo, com o seu parceiro na natureza, na cachoeira, ou com um chá, com outras bebidas associadas, porque, principalmente para o homem, o álcool vai atuar lá em toda a questão do espermatozoide, em produção, em qualidade e em quantidade de espermatozoide, tá? O que a gente vai acrescentar e como acrescentar? Então, a gente pode colocar vegetais mais coloridos, frutas com um índice glicêmico mais baixo, com menos açúcar, tá? Gorduras boas, por exemplo, abacate, castanhas, tá? E proteínas mais magras, como por exemplo, peixe, frango, tudo isso é muito importante. Os temperos. Sempre lembrar que se nós estamos querendo co-criar, a gente precisa ligar-se com a criação. Então, eu tô ligando com a criação, então eu vou direto na criação. Em vez de usar, né, um tempero pronto de supermercado, faz o seu tempero. Isso está relacionado também com a forma como eu quero temperar a minha vida. Como que eu quero temperar a chegada desse bebê? Então, agora eu quero temperar com coentro, com alecrim, com
né, manjericão. Então a gente usar mesmo das ervas para trabalhar na nossa comida, tá? E já é uma alquimia ali da mulher e do parceiro juntos construírem a sua comida, tá? Bem-vinda, Sinara, seja bem-vinda, viu? Aqui a gente precisa lembrar também que o intestino, ele tem uma função energética de liberação e de desapego. Então muitas mulheres às vezes estão tentantes ali e estão controladoras, estão rígidas, e isso pode passar também essa sensação para o intestino, e às vezes, por exemplo, podem ter mais prisão de ventre, né? Então estar atenta de uma forma muito profunda ao que você está passando, tá? E aí a gente vai entender os tipos de fome, tá? Isso também é bem importante. Eu tô com uma fome que é uma fome física, eu preciso comer, eu estou conseguindo processar a minha fome física, ou eu estou agora com uma fome emocional. Vou diferenciar para vocês como que a gente entende essas duas fomes, tá? Geralmente a fome física é uma fome que a gente vai ter gradual, ela vai subindo. Então, às 10 horas da manhã eu tô com fome. Às 10h30 eu tô um pouquinho mais. Às 11 o meu estômago tá roncando. Então isso é uma fome física. É uma fome que eu não tenho um alimento específico. Eu tô com vontade de almoçar, mas eu não sei qual que vai ser o meu almoço. E aí isso é uma fome física, é uma fome gradual e que pode ser por diversos alimentos. Quando eu tenho uma fome emocional, é uma fome abrupta, rápida e é muito de um alimento específico. Então eu vou contar para vocês, por exemplo, quando eu almoçava com meu pai, a gente tinha muita mania de pedir filé parmegiana. Almoço, a gente tinha uma coisa quando meus pais separaram, que era almoçar toda sexta-feira com meu pai num restaurante na esquina da escola, e toda sexta-feira por anos era filé parmegiana. Quando meu pai faleceu, o que eu mais gosto de comer quando eu tô com saudade do meu pai? Filé parmegiana, né? Então essa fome, ela não vem só de uma questão física, vem com uma saudade, vem às vezes com uma tristeza, vem com uma emoção, com uma ansiedade, e você se sacia ali. Não é ruim ter uma fome emocional, o negócio é a gente só ficar na emoção e acaba a gente engordando mais também, né? Porque não é todo dia que a gente pode comer um filé parmegiano, né? Então, geralmente, após essa fome emocional, a gente vai ter uma culpa e um arrependimento, tá? É muito comum isso, porque eu não devia ter comido isso, ou eu não devia ter comido tanto, porque você não está comendo só os 300 gramas que estão no prato. Você está comendo, né, a história, está comendo a narrativa, está comendo tudo aquilo que está associado, tá? Então, vamos pensar de que forma que a gente vai olhar para esse intestino. Hoje, uma das palavras que a gente mais tem na ciência é que intestino é segundo cérebro. Quem já ouviu falar essa expressão, coloca um sim aqui para mim, para a gente ir continuando, tá? O intestino como segundo cérebro, como é que eu vou observar isso no atendimento para as mulheres, por exemplo? As mulheres, por exemplo, podem ter prisão de ventre, inchaço, mais gases e também menos energia vital. Eu tô mais cansada, eu tô mais desvitalizada, eu tô com dificuldade de emagrecer, de processar as minhas questões, tá? Bem-vinda, Pamela querida. Então, a gente precisa olhar para o intestino com essa ligação com o cérebro. Quem vai fazer essa pontezinha vai ser um nervo que a gente chama de nervo vago. O nervo vago, ele hoje também é muito estudado na ciência, por quê? Só tomar uma aguinha aqui. A gente vai lembrar que o nervo vago está sendo muito estudado por conta dos estudos de corregulação emocional. Então, quando eu estou com necessidade de estar muito com o outro, ou pouco com o outro, ou muito comigo, ou mais comigo ou menos comigo, né? É o nervo vago que está me colocando as minhas necessidades emocionais. E ele vai regular humor, foco, sono e ansiedade, tá? Quando o intestino ele está muito desregulado, porque eu estou comendo coisas
E eu tenho bactérias, e essa parte é muito importante da gente lembrar que a gente tem bactérias que nos ajudam. Essas bactérias, elas vão ter um equilíbrio muito dinâmico. Então, às vezes, eu não tô deprimida. Às vezes eu tô, como eu disse no início da live, enfesada. As minhas fezes estão ali, lotadas de bactérias que não são bactérias produtivas para mim, e eu não tô conseguindo liberar. Então, mais toxinas, mais toxinas, mais toxinas. Eu não consigo absorver aquilo que é bom, porque eu tô comendo, por exemplo, muito ultraprocessados. E aí, por exemplo, eu não consigo absorver bem emoções, eu não consigo absorver bem os bons nutrientes daqueles outros alimentos que virão posteriormente, por exemplo, tá? Uma coisa que acontece muito hoje, devido esse aceleramento que a gente tem sido também a compulsão alimentar. Como eu disse, para a gente educar outra pessoa que virá com a questão da fertilidade, antes eu preciso me educar. Então, quem está com uma compulsão, seja por sexo, seja por trabalho, seja por comida, e aqui como a gente está falando de comida, a gente precisa lembrar que geralmente as compulsões, elas nunca vêm sozinhas. Então, alguém que tem compulsão por doce, geralmente às vezes tem compulsão por sexo, ou tem compulsão por trabalho, ou tem compulsão por academia, né? Existem compulsões que são, às vezes, né, aparentemente não aparecem como compulsões, mas também são compulsões, e eu preciso voltar esse olhar para mim e lembrar que compulsão não tem a ver com educação. Então eu preciso voltar a minha vontade e o meu entendimento e lembrar que, eu tô comendo muito, eu preciso de ajuda, eu preciso de um homeopata, eu preciso de um psicólogo, né? Pra gente lembrar que existe uma vontade que está exacerbada, um desejo. Qual que é o vazio que eu estou tentando preencher com esses excessos, tá? Achei que vocês tinham falado alguma coisa. Qualquer coisa podem perguntar, tá? Então, o que a gente tem hoje na ciência esses fatores que vão prejudicar o intestino? Quem come pouca fibra, quem come pouca água, muito processamento, né, de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, antibióticos, né, outros medicamentos também, e também o estresse. Então, a mulher hoje, a gente não fala de eliminação de estresse. Isso é saída do mundo, né? Não existe isso. Na verdade, o que a gente tem hoje é gerenciamento de estresse. O estímulo externo, ele vem e alguns me derrubam um pouquinho e outros, né, às vezes mais ou menos. Então, como eu lido com aquilo que chega do mundo e que eu permito que me atrapalhe ou não, tá? Como que a gente faz também essa análise na homeopatia das fezes, tá? A gente vai ver se tá o formato em pedrinha, em salsichas, se tá lisa, se tá, por exemplo, com pedaços maiores ou mais fofinhos ou mais líquido. Não só o formato, mas o que eu sinto, por exemplo, na hora de evacuar. Eu consigo evacuar, ou por exemplo, eu tive uma emoção muito forte e isso prendeu, né? E aí a gente tem que lembrar de todo o processo digestivo, desde a boca até o ânus, não só lembrar do intestino. Então, eu tô mastigando, eu tô silenciando, eu tô escolhendo bem os meus alimentos, tudo isso já é um processamento do intestino, tá? Das nossas emoções também, tá? Tá ficando claro, tá difícil? Vamos falando por aí, tá? O que Hahnemann, que é o nosso pai da homeopatia, fala sobre alimentação? Então ele vai ter ali no livro Organon, do parágrafo 259 a 261, ele fala da importância da gente tirar tudo aquilo que não nos causa saúde, né? Ele não fala retirar no sentido de tudo, né? Ele fala também de uma educação, de uma restrição, né? A gente precisa saber escolher, porque os alimentos, eles são responsáveis também pela nossa, olha a palavra que ele usa, higiene energética, tá? Então a gente vai tirar e a gente precisa entender quais são os nossos excessos.
eu tenho um excesso, por exemplo, de café, ou eu tenho um excesso de álcool, ou um excesso até de frutas, por exemplo, ou de farinhas. O que eu tô em excesso? Porque a vida é um equilíbrio dinâmico e eu preciso saber o que eu preciso colocar e o que eu preciso tirar. No livro Doenças Crônicas, bem-vinda, Lucy! Saudade demais de você, dona Moça. O que a gente tem em Doenças Crônicas, que é um outro livro dele, ele vai falar muito sobre o regime de vida. Regime de vida não é viver em regime. O que significa regime de vida? A gente precisa pensar quais são os nossos hábitos, de que forma a gente vive, né? Então eu posso usar, no máximo a gente precisa lembrar de usar a simplicidade, usar os nossos alimentos, né, que estão na natureza, partir às vezes de formas diferentes. Isso tudo vai gerar uma forma de eu nutrir, não só alimentar, também do visual, também do cheiro, também, né, dessa experiência que é comer, não só, né, mastigar e mecanizar a alimentação, tá? Quando se trata de infertilidade, como eu disse, tem a questão do eixo intestino-cérebro, que também em inglês chama Gut-Brain Axis. A gente vai ter uma comunicação entre intestino e cérebro pelo sistema nervoso, mas que vai alterar desde o sistema nervoso central ao sistema imune até o sistema endócrino e também as nossas gônadas, ovário, testículo, né? Vai tudo lá. Quem vai ser um desses grandes agentes que a gente vai ter como comunicador? A nossa microbiota. As nossas bactérias vão ajudar ou vão atrapalhar a nossa fertilidade. Por quê? Elas vão atuar comunicando, né, não só nas doenças, como por exemplo ovário policístico, endometriose, na falha ovariana, né, mas também no intestino normal, né, que a pessoa não tem um diagnóstico, mas essas bactérias elas vão comunicar e vão levar a partir disso a metabolização dos nossos hormônios e das nossas emoções também, tá? A gente tem um outro eixo que é chamado de eixo intestino reprodutivo. É uma comunicação que vai ter, como eu disse, né, da metabolização, da imunologia, vai ajudar na produção dos hormônios, na produção ou não dessa inflamação e do crescimento dos folículos e dos espermatozoides, tá? Tá dando para entender? Vocês vão me falando aqui, tá? Uma das coisas que a gente tem hoje na ciência é a metabolização, por exemplo, do estrógeno e da progesterona. Então, vai ter, por exemplo, alimentos que vão estimular mais ter estrógeno e progesterona, que são hormônios que vão atuar muito ali na fertilidade da mulher. E aí a gente tem, por exemplo, bactérias, por exemplo, que são especializadas em metabolizar estrógeno, que é chamada, por exemplo, de estroboloma. Ela vai metabolizar tão bem ali o estrógeno que vai modular se está muito ou se está pouco. E vai atuar lá desde o hipotálamo, da hipófise até nos ovários, tá? Quando a gente fala de homeopatia, e eu gosto muito de trazer isso para vocês, é muito importante que a gente se lembre que existe a fertilidade natural, existe a fertilidade hormonal, mas a gente precisa lembrar dessa fertilidade energética, né? E Hahnemann vai colocar para nós isso no parágrafo 1. Toda doença a gente precisa lembrar da força vital, da nossa energia, que existe uma parte que é material e uma parte que é imaterial, que é energética, que é emocional, né? Então, quando eu tô falando desses hormônios, dessas bactérias, né? Tudo isso está relacionado também com a nossa energia. E como que a gente faz para essa cura ser rápida, suave, permanente, duradoura, né? Eu preciso saber o que eu estou alimentando. Eu estou alimentando do pensar, do sentir e do agir, tá? Essa microbiota, por exemplo, ela vai atuar, por exemplo, no homem com a questão do estrógeno, da testosterona, da testosterona e do DHT, e para a mulher no estrógeno e na progesterona, como eu disse, tá? A segunda questão, quando a gente fala de microbiota, das bactérias,
Quando eu tô comendo melhor, a passagem dessas bactérias que não são tão boas para o sangue, ela fica alterada. Então o meu intestino tá aqui, o meu intestino ele vai permitir que passe aquilo que é melhor para o sangue, tá? Então eu não tô falando só do intestino, eu tô falando também do sangue. Se essa, a gente chama de disbiose, tá, gente? Essas bactérias estão desreguladas, vai passar, tem tanta bactéria dentro do intestino que vai passar mais para o sangue e vai desregular também as questões sanguíneas, tá? Essas bactérias boas que estão no intestino, elas também podem comunicar com a vagina. Olha que lindo isso. Então a gente tem, por exemplo, os lactobacilos do intestino e os lactobacilos da vagina. Eles vão se comunicar de uma forma mais profunda, vão também ajudar na comunicação ali das bactérias do útero, trazendo para dentro do útero. Olha que lindo isso aqui. Então, aqui a gente tem a vagina, né, como esse canal aqui, e aqui tem o útero, né? Então, se a gente tem uma boa comunicação com essas bactérias aqui da vagina com o intestino, aqui dentro do útero, esse útero vai estar mais receptivo, que a gente fala do endométrio, tá? Que é essa camadinha de dentro do ninho do útero. Essa camadinha do útero estando mais receptiva, esse embrião, na hora que chega, ele chega e encontra ninho, ele encontra espaço, ele encontra ambiente favorável realmente para ficar, para se implantar, para crescer e para desenvolver, que são as 3 questões que a gente precisa olhar, tá? Essas bactérias também, elas vão atuar no mecanismo lá todo da insulina. Então, as mulheres que têm síndrome de ovários policísticos, por exemplo, que vão ter uma dificuldade de metabolizar melhor a glicose, né? Tudo aquilo, ela também vai ter que ter um olhar mais aprofundado para quais escolhas de alimento ela está fazendo, tá? Outra questão que a gente tem aqui é que se eu faço boas escolhas de alimentos, bem-vinda, Julie! Bem-vinda. Eles vão atuar produzindo também coisas boas. Então não é só a bactéria ali no intestino que vai produzir, né? Ajudar na produção, por exemplo, de regular esses hormônios, mas também vai produzir ácidos graxos e vai atuar diminuindo essa inflamação, tá? O nosso corpo, ele produz inflamação de uma forma natural, tá, gente? Isso é uma resposta. Milene, tá bom, querida? Bem-vinda. O nosso corpo, ele vai produzir sempre inflamação. Por quê? Inflamação é uma resposta a uma agressão. Pode ficar vermelho, pode ficar com calor, pode ficar com rubor, né? Pode ter essas alterações, mas a grande questão do nosso corpo é realmente a gente lembrar do equilíbrio. Não é um equilíbrio morto, é um equilíbrio dinâmico. Então, às vezes eu como alguma coisa, às vezes não, e aí eu vou ter esse equilíbrio de uma forma mais proeminente, tá? A última coisa que eu queria trazer para vocês aqui, desse resumão, que isso aqui é muito artigo científico, é muito profundo mesmo, mas eu queria trazer para vocês um outro livro, que é esse livro que chama A Yoga da Alimentação, que é de Onran. Onran é, assim, um filósofo super profundo e ao mesmo tempo muito simples, porque ele chega no coração da gente de uma forma muito assertiva, acho que seria a palavra, e ele traz para nós que para a tentante, para a gestante, para aqueles seres, os futuros pais que querem receber os seus filhos com uma outra forma, a gente também precisa lembrar de uma palavrinha que se chama jejum. O jejum, ele coloca, né, ele não é de uma religião específica, né, mas o Moran vai falar para nós que o jejum, ele vai trazer ampliação de consciência. E uma pessoa que está muito conectada com a vida, conectada com as suas próprias raízes, né, com a sua ancestralidade, com as suas emoções, quando ela faz o jejum, ela sabe lidar com seus vazios. E quem sabe lidar com seus vazios, sabe lidar com as suas plenitudes. Então, uma coisa que eu sempre falo, tá tentante? Procura uma nutricionista, se possível até especializada em saúde da mulher e fertilidade, mas coloque também momentos de
silenciar, momentos da gente realmente lembrar que não é só processamento de alimento, eu preciso processar as minhas emoções, então meditar, né? Comer como uma forma de meditação. A gente hoje tem o mindfulness, né? Que é uma forma da gente estar em atenção plena. Então vai comer em 1 minuto, olha para o seu prato, tá aqui? Olha para o seu prato, agradece todas as pessoas que plantaram, que cultivaram, que venderam, que lavaram, que depois chegou no seu prato. Agradeça você mesma, honra você mesma que fez o seu alimento, ou honra a pessoa que fez o alimento para você, né? Que cozinhou, que fritou, que ensopou, né? Tudo isso a gente está falando de uma nutrição, que é o que eu falei no início da live sobre a fome emocional. Quando a gente come, por exemplo, muito em restaurante e a gente, né, não sabe que emoção que a pessoa está fazendo ali, os nossos alimentos, a gente está comendo essas emoções também. Então, a gente se responsabilizar pelo nosso alimento, pelo modo como a gente faz, né? Se eu estou brigando na mesa com meu parceiro, isso fala de uma infertilidade do relacionamento. Então, ele fala uma palavra que eu quero fechar a nossa live hoje, que ele fala sobre a alimentação, alimentação e fertilidade é comunhão. Então, coloquem à mesa, mas coloquem também essa forma de interagir com a vida, interagir com os alimentos, interagir com a espiritualidade, que é a gente entender que a vida não é só material, a vida também tem uma imaterialidade. Come no silêncio. Vê o que esse silêncio está querendo te nutrir, né? Ou come conversando com seu parceiro, mas come sem crítica, sem julgamento, sem medo, sem acusações, porque senão você vai estar comendo tudo isso também. Então, é o meu desejo para vocês que a gente se relembre desse intestino, se relembre das nossas emoções, se relembre que inflamação tem muito a ver com raiva retida também. Então, de que forma eu estou lidando com esse fogo, né? Em sânscrito a gente fala em Agni. Como eu estou lidando com esse Agni? Eu preciso liberar essas toxinas. Então, até para eu entrar algo, precisa sair algo de mim. O que eu estou com vontade de liberar, de dar espaço para abrir a mão e caber algo na minha mão agora de uma outra forma, tá? Muito obrigada de vocês estarem aqui. Eu estou disponível para atendimentos, para rodas, né? Nós estamos agora, em dezembro, eu vou abrir para vocês o Mulheres de Triunfo, que é uma programação para mulheres sobre sucesso, sobre autossabotagem, sobre dinheiro, sobre tesão de vida. Então fiquem alerta, porque vai ser pouquíssimas vagas, e quando eu falo pouquíssimas, é pouquíssimas mesmo, porque uma das minhas escolhas é trabalhar em contexto de intimidade com as mulheres, para que elas possam falar, para que elas possam se nutrir umas das outras e do conteúdo, tá? Então fiquem atentos aí, porque tem dança homeopática, tá muita coisa acontecendo, e o mais importante é que a gente se permita que aconteça também dentro de nós, tá? Obrigada, Marilena, um beijo, viu, gente? Ótimo final de semana, descansem, porque descansar também é fertilizar. Um beijo!